venho diante do altar do Senhor agradecer mais essa oportunidade, a confiança que o pastor Múcio e o pastor Murilo têm concedido em ceder mais uma vez o púlpito, esse lugar que é santo, para se transmitir a palavra de Deus. É de fato uma grande responsabilidade e faço isso com temor e tremor. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Convido a todos para que vocês abram a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Iremos ler a partir do verso 1. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Está escrito: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Essas palavras do apóstolo Paulo são de uma profundidade muito grande, falando a uma igreja boa, a igreja de Filipenses. Uma igreja que tinha poucos problemas, uma igreja que ajudava financeiramente de uma forma fiel, sem igual, onde é declarado por Paulo, nas questões das suas missões. E ele estava em Roma, um preso do Senhor, preso, encarcerado. Mas ele lembrou daquela igreja amada, onde tinha irmãos que verdadeiramente cuidavam do seu ministério, que amavam o trabalhar de Paulo, que amavam o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Paulo escreve essa palavra não com um espírito de arrogância ou altivez, mas de uma humildade tremenda, lembrando que o Senhor se fez homem e humilhou-se e se entregou na cruz por cada um de nós. Paulo faz declaração de uma forma fantástica, e eu queria dar foco em apenas um verso, Filipenses 2:3, onde ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Como pode uma coisa dessa? Já pensou? Paulo preso no Senhor, mas ele ensina com todo amor de que deveríamos considerar os outros superiores a nós mesmos, assim como Cristo fez. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo de uma maneira maravilhosa, como um agradecimento pessoal àquela igreja por suas contribuições. Era uma igreja que tinha poucos conflitos, onde se pode até destacar apenas 3 conflitos
defeitos que poderiam existir naquela excelente igreja. Excelente igreja. Os crentes estavam desanimados porque estavam vendo o seu líder que estava preso. Estava preso em Roma, o seu pastor, onde ele não tinha feito absolutamente nada de errado a não ser pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. E os crentes ficaram desanimados, como se dissesse agora: o nosso pastor, o nosso líder está preso, ele está sem saída, ele deve estar sofrendo. E os crentes ficavam com um desânimo sem igual. Mas Paulo, ele começa a exortar através dessa carta de Filipenses, trazendo ânimo à sua igreja. Ele declara: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Ele estava preso, mas ele sabia, por estar preso, o evangelho crescia cada vez mais. A matemática de Deus é diferente da nossa, irmãos. Deus fazia com que o evangelho crescesse cada vez mais. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então o pastor, que estava preso em Roma, era um motivo de alegria para os seus servos, porque através daquela prisão você poderia proclamar de forma destemida a palavra de Deus. Havia outro problema que era muito interessante, onde Paulo falava de alguns pequenos distúrbios de alguns irmãos que ensinavam coisas diferentes do evangelho, mas ele destacou um fato que era o seu próprio erro. Qual é o pregador que gosta de dizer que está errado, irmão? Quem gosta de ouvir que aquele que é para ser exemplo, líder, dizer assim: olha, errei, fiz coisa errada? Pois Paulo, ele mostrava que ele foi orgulhoso e que ele também desejou as coisas desse mundo. Paulo alertava sobre as características da luta de todo servo de Deus: a carne, o mundo e o inimigo das nossas vidas, que é Satanás. Ele alertava de uma forma muito categórica. Está lá em capítulo 3 de Filipenses. Quando você lê a partir do verso 4, ele diz de uma forma muito clara: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele confiava na sua própria carne, no seu orgulho, na sua posição, no seu status. Ele declarava isso. E ele continua dizendo: eu ainda mais, porque fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele foi fariseu. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era uma pessoa irrepreensível. Ele não perseguia apenas um cristão, mas a toda a igreja da época. Paulo, ele demonstrava que foi um homem falho, orgulhoso e que vangloriava a sua própria carne em busca de se exaltar diante do sinédrio daquelas autoridades. Ele queria ser alguém, custe o que custasse, mesmo que tivesse que perseguir cristãos, dar ordem de morte e de prisão. E ele escreve isso para uma igreja boa e ajustada.
São palavras que o Espírito Santo exorta um homem quando ele está envelhecido, preso em Roma, sabendo que ainda tinha uma missão a ser cumprida. Havia também esse terceiro ponto, que era pequenos conflitos entre duas irmãs na igreja. Pequenos conflitos. E ele fala isso no verso 4, no capítulo 4, no verso 2, a partir do verso 2, ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ele não tomou parte, a irmã tal está certa. Não, a outra irmã está certa. Ela diz: não, as duas me são úteis no Evangelho. E os seus nomes estão no livro da vida. Peço à igreja que as ajudem. Não coloque fogo. Não tomem partido. Porque é assim que o Espírito Santo trata cada um de nós, com amor. Essa era a visão de Paulo. Eu falo isso, irmãos. Poderia ser assim para o irmão Sandro, ele fala, mas o irmão Sandro já criou problemas. O diácono Sandro não era aquela perfeição, não. Era aquela pedra grossa precisando ser lapidada. Era aquela madeira toda torta, precisando do fiel carpinteiro passar aquela lixa grossa para ficar ajustado diante da vontade do Senhor. Como vocês acham que poderia o irmão Sandro chegar à interpretação desse texto, se o Senhor não tivesse falado comigo primeiro? Deus é fiel em todos os seus caminhos. A sua palavra é fiel e verdadeira e absoluta. Não há erro, não há falha alguma. Mas nós sim falhamos. Nós falhamos. O Senhor falou ao meu coração. E Ele perguntou, na verdade, numa madrugada, como se fosse uma pergunta muito clara e direta para mim, dizendo: Sandro, existem competições no mundo e nas igrejas. E você compete por alguma coisa? O Espírito Santo me deixou enquadrado, como se dissesse: o que é que você está fazendo? Vá para a palavra. Veja o que a palavra de Deus diz. A gente sabe que a carne, o mundo e Satanás instigam, estimulam, induzem as competições. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos ir na onda do mundo ou da carne. Devemos seguir a vontade de Deus. Mesmo que pareça que você está perdendo, mas para Cristo e para Deus você está ganhando. A Bíblia está repleta de competições incitadas pelo mundo e pelo homem, por Satanás. Mas o nosso Deus sempre opera milagres, ajustando o seu povo de volta ao centro da sua vontade, ao seu caminho. Não é como A ou B quer, não como C ou D quer, mas sim como eu quero, diz o Senhor. É no centro da vontade do Senhor. É conforme a vontade dEle. Paulo já estava velho, e ele escrevia essa carta com total propriedade. Total propriedade. Se observarmos algumas falhas de crentes na Bíblia, não só do irmão Sandro, mas de outras pessoas, você vai ver como Deus sempre alerta o crente sobre as suas falhas através da sua palavra. Caim matou Abel.
por inveja de uma oferta. Uma oferta. Ele teve inveja, porque Deus preferiu a oferta de Abel. Ora, está escrito em Gênesis 4:7 que o Senhor o alertou: Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Cuidado! O pecado está batendo às vezes também na porta. Domine. Não deixe ele vir à tona, Caim. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Deus falou antes, mas ele preferiu seguir a sua própria carne e o seu próprio instinto. Abraão e Ló. Olha, Abraão, o homem mais rico da terra, era um dos homens mais ricos, próspero, um homem cheio da palavra, um homem que tinha a bênção do Senhor, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão está com seu sobrinho Ló, e os bens cresceram muito, era muito gado. Então seus pastores começaram a brigar uns com os outros. E ele diz, em Gênesis 13:7 a 11, verso 8, ele disse a Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Era um pedido de Abraão. Eles se dividiram, mas Ló, mais jovem, preferiu aquelas campinas verdes e bonitas de Sodoma. Ele poderia levar em consideração, talvez, que o seu tio era mais velho. E ele poderia dizer: não, fica aí nessa parte mais verde, que eu vou batalhar naquela outra que ainda está seca. Mas ele ficou na parte verdinha, né? Porque ele preferia aquela zona de conforto. Acabou perdendo tudo. Perdeu tudo. E ainda ficou escravo. E foi preciso o seu próprio tio libertar da escravidão. Você vê os discípulos que seguem a Jesus, eles também entravam em conflito. E eram conflitos inacreditáveis, irmãos. Está lá, você vai ver em Marcos capítulo 9, você vai ver em Marcos capítulo 10, você vai ver em Mateus capítulo 20, você vai ver em Lucas capítulo 22. Conflitos entre os discípulos por quais questões? Quais questões? Olha, assentando-se Jesus, está lá em Marcos 9:35. Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Porque eles brigavam entre si, querendo saber quem era o melhor entre eles. Tu acha que Jesus ia escolher entre aqueles pecadores um que iria se destacar mais do que o outro? Aí Jesus disse: quer se destacar? Então você seja o menor e sirva a todos. A matemática de Jesus é diferente. Não é porque o irmão Sandro está aqui como diácono e estou aqui como autoridade no momento, transmitindo a palavra, que eu sou maior e melhor do que os irmãos. Antes eu tenho que servir mais e de uma forma melhor. Quando você chega em Tiago e João, que eram, conhecidos como bocas de fogo, eram Boanerges, porque eles tinham um espírito de fogo, eram violentos. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quando ele chega lá em Mateus 20, está lá descrito também esse mesmo texto em Marcos 10:35, porque sua mãe foi e incitou uma situação, dizendo assim: olha, permita que o Senhor, quando for rei, coloque o meu filho um à tua direita e outro à tua esquerda. Ora, por esse pedido dela,
causou grande contenda entre os discípulos. Olha aí. Aí ele responde Jesus: não cabe a mim escolher quem sentará à minha direita ou à minha esquerda, mas sim o Pai que está no céu. As contendas existem, porque as pessoas, na sua grande maioria, buscam prestígios, valores pessoais e carnais para si próprio, como destaque, como se eu tivesse assim: eu estou aqui do lado de Jesus, Jesus é meu amigo, ele é meu, ele é meu. Não, Jesus é de todos. Não, Jesus está comigo, não, Jesus também está com aquele outro irmão, com aquela outra irmã também. Jesus não está fazendo acepção de pessoas. Esses mesmos irmãos, Tiago e João, chegam diante de Samaria, e Samaria não quis aceitar que Jesus entrasse em Samaria, porque ele estava vestido como judeu, e judeus e samaritanos não se batem. Então eles deu um conselho a Jesus: Jesus, deixa eu dar um conselho, vamos clamar ao Senhor do céu, para que jogue fogo e enxofre e destrua toda Samaria. Oi. Jesus responde: vocês não sabem de que espírito vocês são. Parece até dizer, eu vou parafrasear assim, como se Jesus dissesse: é melhor jogar fogo primeiro na cabeça de vocês dois logo. Jesus é perfeito, e ele completa dizendo: eis que o Filho do Homem não veio destruir, mas veio salvar. Então não há destruição. Jesus não vai tomar parte no erro de ninguém, quem está certo ou quem está errado. Ele está certo, o Espírito Santo de Deus está certo, e todo aquele que seguir a sua bendita palavra fielmente estará no centro da vontade de Deus. Aleluia. Esses mesmos, chega lá João e diz, no mesmo versículo, aí no mesmo capítulo, deixa nele, não sossega, porque eles perturbam Jesus em Marcos 9, perturbam Jesus em Marcos 10, querendo ser alguém de qualquer forma, sabe forçar? Não. Aí ele chega, ainda viu que outro estava fazendo a obra, aí vai lá João, filho de Zebedeu, disse: Jesus, tem uns ali que estão expulsando o demônio em teu nome, mas não anda com a gente não. Eita fofoqueiro. Mas era discípulo do Senhor. Jesus disse: deixa esse fofoqueiro aqui do meu lado, eu quero ele aqui juntinho de mim, juntinho, porque eu vou tratar ele, ele vai ser um servo do Senhor, e vai dar a vida por amor ao Evangelho. A matemática de Deus é diferente. Não é a nossa matemática. Jesus responde a ele: quem não é contra nós, é por nós. Não impeçais. Deixa. Deus, ele é perfeito em toda a sua obra, e em tudo que ele faz, e em todos os seus propósitos e princípios. O espírito mundano, ele causa dissensões, ele causa problemas, isso em todo lugar, no trabalho, na família, na igreja. Mas o Espírito Santo trata todos com grande amor e carinho. Quando a gente observa competições, a gente vê competição por espaço na rua, os carros no trânsito brigando um com o outro ali. Cada vez os carros são mais potentes e não tem espaço para correr. Mas a gente quer correr, tomar aquela brechinha, encaixa ali e tal, e confusão, dá morte, dá tudo. Briga no trânsito, né? Competição por combustíveis, competições nas famílias, principalmente por heranças, competição por emprego, ou até para se manter no emprego. Tem um vídeo, acho que foi o Diácono Washington, não está aqui hoje, eu vi que ele deu um like. Eu gosto de seguir o LinkedIn, que é uma das poucas redes sociais que eu gosto de seguir, e ele fala muito sobre geração de empregos e renda. Mas eu confesso a vocês que isso ocorreu em 2020, bem no auge da pandemia.
uma rede de supermercados do Maranhão, que agora se instalou, graças a Deus, aqui também no estado de Alagoas, gerando emprego e renda. E aquele jovem perguntou onde é que colocaria o seu currículo, que ele estava desesperado procurando um emprego, né? O segurança fez olhar, a urna é aquela ali. E quando ele chegou dentro daquela urna, ele não viu que ninguém estava olhando, ele se ajoelhou e colocou o currículo naquela urna e ficou orando de joelho. O segurança viu, sensibilizou e tirou uma foto. E aquela foto ele levou para o pessoal do Recursos Humanos, que depois levou para o presidente da empresa. Sabe, irmão, aquele irmão se ajoelhou diante do Senhor. Ele não se envergonhou por estar desempregado. Ele não se envergonhou do local que estava, que era um local público. Mas ele dobrou o seu joelho e apresentou a sua vida e a sua necessidade ao Senhor. Qual foi a resposta do Senhor? Ele foi empregado. Deus o empregou. Porque Deus honra a fé dos seus filhos. Quantas pessoas estão desempregadas e poderiam ter também a mesma atitude de fé, crendo verdadeiramente que Jesus vai resolver o seu problema. Aí vem competições por água, por comida, competições por namorado, namorada, competições entre empresas que uma quer dominar e abocanha a outra para ter menos concorrência. Competição por dinheiro, por status, por poder. Competição nas escolas. Eu estava falando com o pastor Murilo agora de um privilégio que eu tive de ver meu filho Gabriel. Ele tinha 13, completou essa semana 14 anos, já está com 1,81 m. Um dia desse, eu disse, meu Jesus, meu filho já está com 1,81 m. E ele está no campeonato, no campeonato do SESI, com várias escolas, no campeonato estadual, e eu fui acompanhar. E eu me surpreendi. Sabe, irmãos, como você se surpreende com o seu filho, que você vê características nele que você não imaginava. Os meus olhos começaram a brilhar porque ele tinha uma posição de liderança. Os companheiros seguiam ele. Ele instigava, animava. Venceram a partida. Foram para outra partida. E essa outra partida era com um time que era extremamente mais difícil. Era o melhor. Alguns dos jogadores jogavam até na seleção alagoana. Mas ele animava o time. Eu disse, meu Deus, esse menino é tão calado, é tão quieto. Como pode ser uma coisa dessa? Aí eles ganharam o primeiro set. Depois eles perderam o segundo e o terceiro. Mas ficou a lição. Porque os meus olhos brilharam. Eu fiquei cheio de orgulho e de felicidade em ver o crescimento dele. Mas esse crescimento, irmãos, não é pautado somente nos pais que oram e colocam as suas mãos sobre ele todo dia. Não é dos seus avós, que são crentes e diáconos também e oram por eles. Mas é também da igreja. São os pastores. A escola bíblica dominical. Departamento infantil. Irmã Damares. Todas as professoras que ajudam o departamento infantil. Porque ele entrou aqui bebezinho e foi até chegar aos 14 anos na sala dos adolescentes. Pastor Brito, saudoso pastor Brito, nunca perdeu o Gabriel, uma EBF ou um congresso. A mão de Deus está trabalhando sobre a vida do meu filho. E você que não tem trazido o seu filho para a igreja, é um privilégio, é uma oportunidade para que você possa estar trazendo, para que ele também seja grandemente abençoado. Assim como o Murilinho, assim como muitos outros jovens e adolescentes que estão aqui nessa igreja. Os conflitos e guerras ocorrem porque muitos buscam para si vantagens sobre o próximo, nas posições ou nas coisas desse mundo. Mas olha o que em 1 João está escrito,
2, 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência, irmão, significa um desejo forte por posição, bens materiais ou até por questões de prazeres sexuais. Essa é a nossa carne. E a nossa carne não se converte, quem converte é o nosso espírito. Porque o Espírito Santo vem habitar em nós e controla com rédea forte o homem. Jesus, ele dá 2 exemplos que eu já vou encerrar, não se preocupe. Em João 13, 12, 16, ele diz: depois de lavar os pés dos seus discípulos, olha aí, quem é Jesus? Jesus é Senhor e Deus. Jesus se cinge, coloca uma toalha, se aproxima do primeiro discípulo, que era Pedro, para lavar aqueles pés podres, fedido. Aí, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Ele disse: se eu não te lavar os teus pés, tu não tem parte comigo no reino dos céus. Ele disse: não, de maneira, então lava os meus pés, lava a minha cabeça, lava tudo. Eu fico até me imaginando, é o Sandro, aleluia, lava tudo, Senhor, lava por completo, que o Espírito Santo preencha todo o nosso ser, por completo, Ele preenche. Aí Jesus lava aqueles pés podres, e depois de lavar, Ele diz: Jesus vestiu-se de novo na capa, sentou-se outra vez na mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eita cacetada! Não é pegar o irmão que já tem seus defeitos e pisar no pescoço dele. Não vai resolver, não. Você vai achar que está com toda a razão, mas não está, não. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Mas o que é que Jesus está dizendo? O que vale é a minha palavra, a minha intenção, a minha justiça, ou a justiça de Deus? A palavra é fiel. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Somos filhos e temos um Pai fiel e verdadeiro que está nos céus. E Ele verdadeiramente tem abençoado a todo o seu povo com a bênção sem igual. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.